Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia e é dia do livro de Gálatas. Gálatas eram um povo que viviam na região da Galácia, que atualmente hoje é a região ali mais ou menos da Anatólia, na Turquia. E Paulo havia ido lá, pregado o evangelho, tinha sido formada uma comunidade cristã e agora ele estava enviando uma carta ainda perplexo com algumas coisas que estavam acontecendo lá naquele lugar. Então, nós vamos ler algumas coisas aqui para que você possa entender o contexto. Te convido a ler esse livro por completo para você entender melhor a palavra de Deus. E aqui é só um resumo para você entender mais ou menos do que se trata o livro ou a carta, né? Então, vamos ler aqui para começar o capítulo 1, do versículo 6 ao 9, né? Então, nós vamos ler assim. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que já temos pregado, seja anátema. Anátema significa maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema ou maldito. Ou seja, ele tinha ido, tinha falado sobre o evangelho de Jesus Cristo, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre como eles deveriam proceder, como deveriam tocar a igreja ali que estava se iniciando, aquela comunidade. E acontece que nesse meio tempo vieram outras pessoas trazendo ensinamentos errados em relação e contrários muitas vezes em relação ao que Jesus tinha deixado, os ensinamentos de Jesus. Então ele está falando assim que eles são muito inconstantes, ele quer dizer isso aqui, né? Que logo eles passam de uma doutrina para outra. Se vier uma outra pessoa e falar qualquer coisa para eles, eles também vão acreditar. E depois vem outra pessoa e fala qualquer outra coisa, eles vão acreditar. Então ele está falando assim, olha, me admira que tão rápido vocês tenham passado de um evangelho para o outro, né? Então, dando aqui uma exortação a eles. Depois, ele conta, continuando aqui no capítulo 1, ele conta mais ou menos o que aconteceu com ele, desde quando ele se converteu, que ele era um judeu praticante, muito conceituado na sua época, no seu meio, mas que ele recebeu de Jesus aquela revelação diretamente de Jesus Cristo, através de uma visão, lembra que ele teve lá no caminho que ele ia para Damasco, inclusive ele ia para lá para perseguir e matar alguns cristãos, porque ele achava que esses cristãos eram uma seita que estavam indo contra a palavra de Deus, né? E aí Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Porque o nome dele era Saulo e depois Deus muda para Paulo. E ele tem essa revelação de Jesus, Deus mostra várias coisas a ele, se revela completamente a ele e ele muda completamente de perseguidor a perseguido, porque ele se torna cristão. E ele começa a contar essa história de quando ele se converteu, que ele depois de lá foi para a Arábia, depois ele foi para a Síria, que ele depois se encontrou com Pedro, com Tiago, depois ele ia fazer as obras com Barnabé, com Tito. Então ele começa a contar tudo sobre a história dele aqui no capítulo 1. Só para chegar no ponto que ele queria dizer o seguinte: o que eu falo para vocês não é sem fundamento. Né? Eu já tinha o fundamento do Velho Testamento dos judeus, certo? E Jesus aparece para mim pessoalmente, e o que eu falo para vocês tem fundamento que vem direto do Senhor. Inclusive, ele conta aqui que ele se encontrou com Pedro, com Tito, com Barnabé, depois ele vai falar com João, e todos eles validaram o que ele vinha falando sobre Jesus, validaram o evangelho que ele vinha pregando. Tudo isso para falar para eles, olha, eu tenho autoridade no que eu estou falando, tomem cuidado com certas tais e tais doutrinas, porque isso não vem do Senhor. Aí no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele fala um pouco a respeito da circuncisão. Vocês sabem que no Velho Testamento, quando Deus se manifesta a Israel, né, os judeus eles tinham como característica a circuncisão, dizendo assim, na lei diz que se eles tinham uma união com Deus, eles tinham que estar circuncidados. O que é a circuncisão? É a cirurgia que retira ali o prepúcio,
né? Então, se eles tivessem essa marca na carne, significava que eles tinham ali uma aliança com Deus. Isso durante o tempo lá do Velho Testamento. Quando Jesus veio, as coisas que existiam no Velho Testamento modificaram, porque ele, Jesus Cristo, é o fim da lei. A lei apontava para que um dia ia vir o Messias e que ia libertar-nos do poder da carne, que nós íamos viver pela fé espiritualmente. E muitos ainda estavam presos a essas coisas do passado. Ai, tem que circuncidar, ai, tem que fazer tal coisa, ai, tem que usar roupa tal, ai, tem que fazer, entendeu? E na verdade, agora que a gente tinha a liberdade, que Cristo veio nos libertar de todas as condições mundanas, terrenas, da lei, eles não entendiam isso, que mudou, é uma nova aliança, é um novo testamento. E uma parte deles não estava entendendo isso. Então eu vou ler alguns versículos que falam sobre isso, sobre o que ele estava querendo explicar para eles, tá bom? Então vamos ler ali no capítulo 2, no versículo 8 e 9. Ele fala assim, ó, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Primeiro ele fala assim, ó, Tiago, Pedro e João, que eram aqueles que estavam sempre com Jesus, que eram considerados colunas do Evangelho, né? Os grandes apóstolos, eles conheceram a Paulo, viram como ele pregava, viram o Evangelho que ele anunciava. Eles estenderam a destra, significa assim, eles pegaram ele como comunhão, como um novo colaborador do Evangelho de Cristo, e ele fala assim, eles foram chamados para a circuncisão, ou seja, para aquelas pessoas que eram circuncidadas, para o costume dos judeus, se eles quiserem continuar se circuncidando, ok, né? Mas não é isso que traz a salvação, né? É Jesus que traz a salvação, não é aquela circuncisão. E eu fui designado para os gentios, para as pessoas que não conheciam o Velho Testamento, não conheciam a cultura dos judeus, ele foi designado para essas pessoas, que ele chama de cultura da incircuncisão, ou seja, não eram circuncidados. E ele fala isso por quê? Porque mais para frente, você vai ver logo em seguida, que ele tem uma pequena, não é discussão, ele repreende a Pedro. Porque ele, às vezes, ensinava, né, Paulo ensinava que não era necessário para quem não era dos judeus, não conhecia nada disso de circuncisão, não precisava se circuncidar para ter uma comunhão com Deus. Bastava ter a fé em Jesus Cristo, que é pela fé que nós somos salvos. Né? Então ele pregava isso que é o correto, que é o que está na Bíblia. Acontece que Pedro e alguns outros com medo, né, do que os judeus iam pensar, do que como que eles iam se comportar ali, às vezes até para abafar algumas coisas, né, alguns burburinhos. Então eles agiam como se eles não tivessem muito contato com os gentios, como se eles fossem pregar ali só para a classe dos judeus. E eles viviam aquela cultura dos judeus e tudo. Só que aí Paulo percebe uma coisa, quer ver? Vamos ler aqui para você entender? Vamos ler do versículo, vamos ler o 12. 11, vamos lá do 11. Então é capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, né, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Ele vai explicar por quê. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Ele, Paulo e todos aqueles gentios, aquelas pessoas que não eram cristãs, estavam todos ali comendo, todos juntos, falando de Jesus, etc. E tal. Quando, porém, continuando no versículo 12, quando, porém, chegaram, que era o pessoal que pregava para os judeus, né? Afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Você vai ficar chato eu ficar aqui comendo com esse pessoal que não é circunciso, que não é judeu, o que eu estou fazendo lá no meio? Ele ficou assim, meio sem saber o que fazer, né? E ele pegou e se afastou. E no 13, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles.
Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então ele fez uma pergunta ali que deixou Pedro em maus lençóis, vamos dizer assim, né? Porque Pedro era judeu, lembra que ele vivia lá em Israel e Jesus chamou lá os apóstolos, eles eram todos judeus, né? Então ele era circuncidado, ele vivia na cultura judaica, né? E ele começou a pregar para os judeus depois sobre Jesus, né? E eles muitos se converteram. Tanto que no dia de Pentecostes mais de 3.000 pessoas se converteram lá, né, no cenáculo. Então Pedro era muito usado por Deus. Só que ele tinha um ministério mais voltado para os judeus. E Paulo, por sua vez, foi chamado para ter esse ministério com as outras pessoas, as outras nações que não eram judeus. E quando ele pregava para essas outras pessoas, não tinha cabimento ele falar assim: olha, para você aceitar Jesus, você tem que ter características lá dos judeus, tá? Você tem que se circuncidar, você tem que usar roupa tal, você tem que fazer festa tal e etc. Não, porque eles não tinham essa cultura. O importante é que eles entendessem quem era Jesus, que ele veio, morreu, ressuscitou por nós, nos libertou do pecado, nos deu a vida eterna e pela fé eles eram salvos. Isso era o importante, né? E ele estava achando que Pedro também, né, entendia isso, que os outros, Tiago, entendiam isso. Só que chegou nesse dia, eles estavam lá comendo tal, quando chega os caras lá, judeus, aí o Pedro, que era judeu, saiu discretamente da mesa, foi para lá, né? Aí o Barnabé também saiu atrás dele, né? E eles ficaram meio que longe dos gentios, como quem diz, a gente não se mistura com esses aqui, entendeu? Mas não porque Pedro não achava aquilo correto, porque Pedro estava lá com eles, né? Mas porque talvez com medo de alguma repreensão, ou de alguma cobrança, ou de ter que ficar explicando coisas, ele pegou e fez isso. E aí Paulo não gostou desse negócio, entendeu? Porque para Paulo assim, tinha que ser claro, ó, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Eles têm um pequeno desentendimento aqui por conta disso. Talvez Pedro tenha feito isso até para evitar burburinhos e porque outros talvez não fossem entender naquele momento aquilo, né? Não que Pedro fez por mal ou não soubesse, né? Mas essa atitude acabou tendo um conflito entre os dois, porque Paulo achou que tinha que explicar tudo naquela hora e pronto, né? Enfim, aqui mostra ele querendo dizer o seguinte: olha, vocês têm que tomar cuidado, porque esses caras da Turquia não eram judeus. Então, assim, eles fazendo isso ia dar a impressão que todos eles estavam errados e que eles tinham que se circuncidar, eles tinham que voltar primeiro à fé judaica para depois se tornar cristão. Então, era isso que ele não queria que acontecesse, Paulo. Então, por isso houve esse impasse, vamos dizer assim, entre eles. Aí ele continua falando aqui, vamos ler o 2:16, quer ver? Ele fala um pouco sobre essa questão da salvação, né? Então ele fala assim no 16: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido que Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, ninguém vai ser salvo porque se circuncidou ou não, ou porque seguiu tal rito judaico ou não. Vai ser justificado pela fé em Jesus. Então ele estava explicando aqui sobre isso, a importância da fé em Jesus. Não importa qual é o ritual que você segue ali, tá? A cultura que você segue. Porém, a fé em Jesus Cristo. Aí depois no 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. O que é essa lei que eles falam? Era a lei dos judeus, a lei dada por Moisés lá no Monte Sinai, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Você conhece lá os 10 mandamentos, tem muito mais do que 10, né? A gente sabe que depois essa lei se estende ali no estudo da Bíblia. Então a lei, ninguém consegue cumprir a lei completamente, com todos aqueles mandamentos. Não são só os 10, são muitos mandamentos, né? Então sempre a gente acaba errando numa parte ou outra, mesmo que a gente não queira, porque somos seres humanos e somos falhos. Então a lei veio, depois ele vai explicar isso, para nos mostrar que nós não conseguimos, que a gente só vai conseguir através de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, que faz por nós. Nós não vamos conseguir, ele vai conseguir para nós, e nós vamos aceitar o que ele fez para nós, né? Então é isso que ele quer explicar aqui.
ele começa falando dessa forma. Então ele fala, eu morri para a lei, ou seja, eu não vivo mais naquele preceito da lei. Não que aquela lei foi inutilizada, não está certo não matar, não roubar, não prejudicar o seu próximo, está certo. Mas o que ele quer dizer assim é que a gente não vai conseguir cumprir a lei. A gente só vai conseguir ser liberto e ser salvo através de Jesus, que vai cumprir a lei por nós. Aí depois no 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então quer dizer assim, ele está dizendo, se você consegue se salvar a si mesmo, se você consegue praticar alguma coisa que você se salva a si mesmo, então Cristo veio e morreu em vão, né? Porque ele veio aqui para nos salvar porque a gente não conseguia. Então você está anulando o evangelho de Jesus Cristo. Ensinando aqui o seguinte, que nada que nós fizermos aqui na Terra, nada, nem boas ações, nem ofertas, nem sacrifícios, nem andar de joelho até não sei aonde, nem promessas, nada disso vai nos salvar. A única coisa que nos salva é Cristo. Né? É isso que ele quer entender aqui. Porque se não fosse assim, Cristo então morreu em vão. Então, Cristo é mentiroso, Cristo morreu em vão, então você não é cristão coisa nenhuma, você não acredita nisso. Então ele coloca ali situações que deixam as pessoas meio ali, né, numa corda bamba. Vamos continuar. Aí ele, vamos pular aqui. Ele conta um pouco sobre Abraão, né? Então ele fala da fé de Abraão. Ele fala mais um pouquinho sobre isso que, quer ver, ó, no capítulo 3, versículo 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E essa frase, o justo viverá pela fé, está lá no livro de Abacuque, que é um profeta do Velho Testamento. Então, a própria lei fala sobre isso, que eles não iam viver pela lei em si. A lei era só uma condução, era só uma... Como é que se diz? Ele usa aqui a palavra aio, é como se fosse assim, uma bengala, né? Uma coisa assim para te conduzir enquanto você ainda não tem a revelação para o que é certo, o que é errado, para conduzir a Cristo. É isso que ele quer dizer aqui. Aí, aqui que é onde eu falei para vocês, quer ver? No capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, né, de base, assim, para nos conduzir a Cristo. O fim da lei é Cristo, né? A fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permaneceremos subordinados ao aio. Então, é assim, você está com o pé machucado. Aí, para você conseguir andar até você sarar, até você receber a cura, você anda com a muleta. Chegou lá, seu pé melhorou, você foi curado, você não precisa mais da muleta, é isso que ele quer dizer. Assim, é como se o Velho Testamento fosse uma coisa que o ensinamento do Velho Testamento fosse nos levando até a cura, que é Jesus Cristo. Chegando em Jesus, nós vamos seguir o que Jesus está ensinando, certo? Porque ele é o fim daquela lei. Então, se a gente vai seguir como ele está ensinando, a gente não precisa voltar a fazer práticas que agora não fazem mais sentido. Não anula o Velho Testamento, mas agora nós estamos em novo tempo, nós vamos fazer novas coisas, ok? Quando a gente está no primário, a gente aprende coisas do primário. Quando a gente passa para o ginásio, na minha época era ginásio, agora é médio, né? Segundo médio. Bom, esqueci agora como é que... Na minha época era assim, era primário, ginásio e colegial, né? Então, você passa do primário para o ginásio, você aprende outras coisas. Do ginásio para o colegial, você aprende outras coisas. Então, é isso que ele está querendo dizer assim, ó, nós estamos em outro tempo, em outra fase. Aí, ele fala no versículo 28 do capítulo 3. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Jesus veio para todos, ele está dizendo aqui. Veio para judeu, veio para grego, veio para romano, veio para todas as nações, veio para todas as classes sociais, seja servo, seja senhor, veio para todos os gêneros, homem, mulher, ele veio para todos. Jesus veio para todos. Então, assim, não precisa ficar tentando fazer, por exemplo, um grego se tornar judeu para depois ele se tornar cristão. Não tem cabimento isso. O cristão pode naturalmente se tornar, o grego pode naturalmente se tornar cristão de uma vez só, sem precisar passar por esses ritos judaicos. É isso que ele está tentando explicar para os Gálatas, porque tinha o outro lado tentando levar eles para o rito judaico, né? Aí Paulo fica assim, perplexo. Vamos ler lá no capítulo 4, versículo 16. Diz assim, ó.
Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Muitas vezes a gente acha que alguém que está nos falando a verdade está sendo nosso inimigo, e na verdade ele está falando coisas duras, mas porque a gente precisa ouvir aquilo, a gente precisa aprender aquilo. Aí no 20 ele fala assim: pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Ele coloca aqui no versículo 20: eu estou perplexo de ver que vocês aprenderam tanta coisa de Cristo e agora estão querendo voltar para voltar para outros ensinamentos que não tem nada a ver. Se foquem na salvação por Jesus Cristo. É isso que ele queria. Essa carta foi para isso, para mostrar para eles: olha, vocês estão fazendo coisa errada. Vocês têm que se voltar para o mais importante, que é o quê? A salvação em Cristo Jesus. É isso que essa carta fala, assim, grande parte dela aqui. Aí depois, no capítulo 5, versículo 1, ele fala assim, ó: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Você não precisa mais ficar escravo de rituaizinhos, de coisinhas. Ai, tem que ser assim, tem que usar tal roupa, tem que fazer de tal jeito, tem que fazer tal festa, tem que, né? Não precisa, tem que usar o cabelo assim. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E ele fala aqui que Deus olha para o interior, não é para o exterior do corpo. Não importa a roupa que você está usando, não importa como você prendeu seu cabelo, não importa o tamanho dele, não importa nada disso. Jesus olha o interior, né? Aí ele continua falando da liberdade no capítulo 5, versículo 13. Diz assim, ó, vamos ler o 13 e o 14, que é muito bonito aqui. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, vocês vão ser livres, sim. Livres de muita coisa, de muito julgo, através de Jesus Cristo. Mas não usem essa liberdade para dar ocasião à carne, para fazer coisas erradas. Ah, agora eu sou livre, então posso fazer o que eu quiser. O que você quiser, desde que não prejudique o seu próximo. Então, por isso que ele fala, pelo amor. A liberdade, ela tem que andar junto, ela tem que se conduzir junto com o amor. Porque se não tiver amor, é uma liberdade que vai levar a coisas da carne, levar ao caminho do mal. Então, a liberdade com amor é que é a liberdade cristã. Você vai ser livre, você pode escolher o que você quiser, você pode viver como você quiser, desde que seja com amor. Amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao próximo. E aí ele fala no 14, porque toda a lei, todo o Velho Testamento, todo o ensinamento de Jesus se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, toda a lei, ela acaba no amor. Sempre assim. Lembra que perguntaram para Jesus? Qual é o mandamento mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor. Se você praticar o amor, você já vai estar praticando a espiritualidade proposta pela Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nos ensinamentos de Jesus. Ok? Então, o fim de tudo é o amor. Continuando no capítulo 5, ele vai falar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. O que as coisas da carne, como elas são reveladas e como são as coisas do Espírito. Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, nós vamos desenvolver frutos desse Espírito. Assim como quando uma árvore ela é regada, ela é cuidada ali, ela exibe aqueles frutos para qual ela foi denominada. Agora, a pessoa que anda na carne, ela também vai mostrar os frutos de que ela está andando na carne. Então, aí ele fala um pouco sobre isso. Vamos ler? Capítulo 5, versículo 16 diz assim, ó: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Concupiscência é desejo exagerado, né? Então, se a gente andar no Espírito, nós não vamos satisfazer o desejo da carne. Porque a carne, 17, milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Então aí ele fala quais são as obras da carne a partir do 19 e quais são os frutos do espírito a partir do 22. Vamos ler? Diz assim, ó:
Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, se a pessoa quer viver na carne, ela quer escolher as coisas da carne, ela não vai, no final da vida, ter as coisas do Espírito. Se você escolher as coisas do Espírito, você vai ter o Espírito. Se você escolher o bem nessa vida, você vai viver eternamente aonde? No bem, junto com Deus. Se você escolher as coisas do mal aqui nessa vida, é o que você vai escolher para depois, né? Não adianta você querer fazer as coisas erradas agora e depois no fim ir para o céu, né? A gente tem que escolher o que a gente quer aqui. Então ele fala a partir do 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência em algumas Bíblias, em algumas traduções, né? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, se você anda no Espírito, se você busca o Espírito Santo, se você busca todos os dias orar, buscar a revelação de Deus para você naquele dia, buscar seguir os ensinamentos de Jesus, é isso que você vai externar. Você vai ser uma pessoa que ama, você vai ser uma pessoa alegre, você vai ser uma pessoa que vai estar em paz, independente das circunstâncias ao seu redor. Você vai ser uma pessoa paciente, benigna, delicada com os outros, vai ser uma pessoa que busca a bondade em todas as suas atitudes, você vai ser fiel, você vai ser manso, não vai sair por aí brigando com as pessoas, você vai ter domínio próprio, você vai conter as suas emoções, vai ser um desregulado por aí, né? Então, esses são frutos que o Espírito está em você, são frutos do Espírito Santo, sinal que você está buscando a Deus, está modificando o seu interior para ser uma pessoa mais parecida com Jesus Cristo. Agora, se você expressa todas aquelas coisas que nós falamos anteriormente, é porque você está seguindo a carne, você está seguindo seus desejos, seus impulsos lá do inconsciente, a coisa mais animal, mais carnal, né? Então a gente tem que definir o que a gente quer da nossa vida, até mesmo para saber qual vai ser o nosso fim depois, né? No capítulo 6, ele fala, vamos ler aqui, o 6,15, ele fala o final de tudo. Antes do 6,15, eu queria ler com vocês o capítulo 6, versículo 7, que diz assim, ó. Aqui ele está no fechamento da carta, falando com eles, então ele já falou sobre eles não aceitarem outro evangelho que não seja o de Jesus Cristo, para eles não ficarem presos a coisas da carne, como circuncisão e outras coisas, outras obras da carne erradas, para eles seguirem o que é fruto do Espírito Santo. E agora ele faz o fechamento final dessa carta. Então, no 6:7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, o que a gente plantar é o que a gente vai colher, né? O que a gente fizer aqui agora é o que a gente vai colher depois. E no 6, versículo 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O tempo todo a gente deve tentar fazer o bem, sem nos cansar, porque no tempo certo Deus vai nos recompensar. E para terminar, ele fala um versículo aqui no capítulo 6, versículo 15, que diz assim, ó. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então ele resume tudo nessa frase, que a circuncisão não significa nada, a incircuncisão, ou seja, deixar de se circuncidar, também não significa nada. O que significa ser nova criatura. É a mudança interior. Então, toda essa carta fala sobre essa necessidade da pessoa entender que ela precisa mudar o interior e não o exterior. Não importa tanto assim como é que você está por fora. Né? Lógico que a gente não vai andar indecentemente por aí pregando a palavra de Jesus, também não tem nada a ver, mas assim, não é o exterior que identifica você como cristão, ou que vai levar você para o céu, ou que vai levar através de você o evangelho para outras pessoas. É o interior, é a nossa mudança interior que importa, é nós nos tornarmos novas criaturas.
Quando Jesus vem para a nossa vida, quando nós entendemos a revelação de quem Ele é e aceitamos o que Ele tem para nós, nós nos tornamos novas criaturas. Só pelo fato de ver o que Jesus fez, entender quem Ele é, você já fica com vergonha de ter sido uma pessoa que teve aquele passado, que pensava errado, que fazia coisas erradas muitas vezes, às vezes não é coisas assim também, então, né? Mas que você não entendia quem era Jesus. Você não tinha fé nele da forma como deveria ser. Então a gente deixa o passado para trás, deixa as nossas compreensões erradas para trás, as nossas atitudes erradas para trás e passamos a ser novas criaturas. Nós somos agora enxertados em Cristo. Nós temos agora o pensamento de Cristo. Nós vamos expressar o que? Os frutos do Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus que ele deixou para nós quando ele subiu para o Pai. Então é isso que ele quer dizer aqui. No final ele queria dizer para os Gálatas assim, ó, deixa essas coisas que não tem nada a ver de lado e se foca no que é mais importante, né? E esquece para vocês não serem enganados por qualquer pessoa que venha falar qualquer coisa, vocês já mudarem de posição. Isso serve para nós hoje em dia. Nós sabemos quem é Jesus. Se você ler a Bíblia, você vai saber quem é Deus, quem é Jesus. E se alguém vier falar qualquer outra coisa diferente do que está aqui, está fora da Bíblia. Está fora do que é a palavra de Deus. Se você, eu sempre falo isso, né? Eu tenho esse canal para falar da palavra porque é muito importante você conhecer o verdadeiro. Se você conhece o verdadeiro, quando vierem te apresentar o falso, você vai identificar na hora. Quando você sabe muito o que é o verdadeiro, quando vier algo falso, você vai identificar. Então, conheça muito de Deus. Porque quando alguém vier querer te enganar, ou quando alguém vier trazer alguma filosofia que fala contrário ao que é o poder de Deus, ao poder de Jesus Cristo para a nossa salvação, você vai identificar na hora e afastar. Amém, queridos? Espero que tenha ajudado você nos seus estudos, esse resumo, e que você possa ler depois em casa o livro, que você vai entender melhor algumas das coisas que nós falamos aqui. Tá bom, queridos? No próximo programa nós vamos estar falando sobre o livro de Efésios, né? Te convido a ver também os outros livros que nós já estudamos, se você está aqui pela primeira vez. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa e até o nosso próximo programa, em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.